Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a qualificação das partes nos contratos. Como eu já falei para vocês, qualificar as partes corretamente é fundamental em todo e qualquer contrato. Mas como é que a gente faz isso? Como é que eu vou saber, bater no olho no contrato, se as partes foram qualificadas corretamente? Bom, em primeiro lugar, você tem que olhar se lá tem as informações básicas que permitam que você identifique, que você aponte que a pessoa contratada ou a contratante é aquela que está descrita. Então, sendo uma pessoa física, você tem que saber lá o nome completo, a nacionalidade, o estado civil, o número dos documentos, do RG e do CPF, o endereço completo com o CEP. E tudo isso você consegue comprovar documentalmente. Então, se você não sabe essas informações da pessoa, você pede para ela: traga, por favor, a cópia do seu RG, a cópia do seu CPF, eu quero uma cópia do comprovante de residência. Então, ela te mostra na hora para você poder confirmar se os dados realmente são aqueles. Mas, a princípio, você tem que bater o olho no contrato e ver se tem essas informações. Isso quando a gente está falando de contratar pessoas físicas, né? E agora eu vou fazer só um adendo. É importante, quando a gente qualifica pessoas físicas, inserir nessa qualificação, né? Nessas características dessa pessoa física, o estado civil dela. Por que é necessário? Porque por força de lei, alguns tipos de contratos só podem ser feitos, algumas negociações só podem ser feitas com aceitação expressa do cônjuge, né? Dependendo do regime de casamento dele. Então, para a gente não errar, para não correr esse risco, em todo e qualquer contrato, coloque sempre o estado civil da pessoa, para dizer se ela é casada, solteira, viúva, separada. Isso é muito importante. Quando a gente fala de pessoa jurídica, a pessoa jurídica é uma empresa que tem a sua personalidade própria. Só que quando a gente fala de contratos com pessoa jurídica, alguém, né, vai ter que assinar esse contrato. E quando a gente qualifica uma pessoa jurídica, a gente, da mesma forma que diz as informações da pessoa física, diz da jurídica também. Então, diz o nome, diz o CNPJ, inscrição estadual, o endereço, onde é a sede, tudo certinho. E na pessoa jurídica, a gente tem que dizer também na qualificação quem é que representa essa empresa, quem que vai firmar o contrato. E a gente qualifica essa pessoa também. Então, pega lá a mesma coisa das pessoas físicas e faz para esse administrador. Por que isso é muito importante, né? Porque a gente tem que saber se a pessoa que está assinando esse contrato por uma empresa tem poderes para tanto. Porque imagine você, chega, por exemplo, no Facebook. E aí uma pessoa que está trabalhando com você, ela tá te atendendo ali na recepção do Facebook, ela tá com um crachá ali, e aí ela assina um contrato para você dizendo que o Facebook vai te pagar R$3.000. Você vai receber esse dinheiro? Não. Você pode cobrar esse dinheiro? Não, porque a pessoa que assinou aquele contrato dizendo que daria para você os R$3.000 não tinha poderes para tanto. Então a gente tem que observar isso, por isso que é tão importante a gente qualificar corretamente e verificar se tem lá todos os requisitos. Por quê? Porque se a gente não prestar atenção nisso, uma vez descumprido o contrato, a gente não vai conseguir acionar. A gente não consegue entrar na justiça e executar esse contrato. Ele já não tem mais uma força. Você vai ter que entrar com uma ação para dizer que você fez um contrato, mostrar que o contrato é defeituoso e conseguir provar por outras formas que a pessoa que contratou, que a empresa te contratou, embora, né, que você prestou o seu serviço, embora quem assinou aquele contrato não tivesse poderes para tanto. Então, por isso é muito importante a gente prestar atenção nesse tipo de coisa para todo e qualquer contrato. Saibam quem vocês estão contratando. Olhem, pesquisem, entrem no site da Receita, olhem o CNPJ das empresas, consulta o QSA, dá uma olhadinha para vocês não tomarem aí um golpe de alguém que está se passando por dono de empresa, por administrador, por CEO, por qualquer coisa que tá ali usando por meios fraudulentos para poder te extorquir, para poder te enganar, para poder te passar a perna. Então, fiquem espertos com isso e sempre qualifiquem corretamente as partes.
Bom, a gente volta depois para falar um pouquinho sobre o objeto do contrato e como ele deve aparecer.